Vamos falar sobre o luto? Sim, sobre o luto. Tema difícil, não é? Qual a diferença de estar de luto e viver o luto? O luto é totalmente negativo? Vamos pensar sobre isso? O que significa dizer estamos de luto? Estamos de luto porque alguém partiu ou algo findou-se. Sim, o luto também pode ser chamado de uma despedida de uma vida, mas também de um fim de um ciclo, de um emprego, de uma cidade, de uma amizade. Costumamos dizer viver o luto. Pois é. Mas o luto mais conhecido popularmente é o conhecido pela perda, aquela em que alguém parte para o outro lado. A perda, a dor da morte. Mas o luto, ele foi feito para ser vivido, porque o luto, por mais estranho que pareça o que eu vou dizer, ele é saudável. Ele foi feito para ser vivido. Ele deve ser vivido o tempo necessário para que a pessoa viva esse luto e aceite o desenlace. Aceite a perda, a partida. É difícil aceitar a perda, mas aos poucos vai se acostumando à partida. Vai se transformando em saudade, vezes inflamadas, vezes não tão suportáveis. Mas o fato é que o luto tem um determinado tempo. Qual é o lado positivo do luto? O lado positivo do luto é o tempo. O tempo em que se é saudável você chorar, você pôr para fora todo aquele sentimento que faz sofrer você e de certa forma o seu ente querido, ou a situação que findou-se no seu caminho. Esse é o período saudável do luto. O lado negativo do luto é o mais explorado pelas pessoas, por acreditar que o luto é totalmente negativo, mas não. O luto é definido como algo saudável, né? Nós temos todos os momentos em nossas vidas, os positivos, os não tão positivos e os negativos. E o luto está entre eles. O lado positivo é o tempo em que deve ser respeitada a dor, o sofrimento, a saudade, a não aceitação dos fatos, a inconformidade. É para isso que existe o luto. Entretanto, teremos que cuidar para que ele não se transforme em uma coisa constante, porque daí sim ele se torna realmente negativo e traz grandes malefícios como a depressão. Pois é, temos que aprender a separar uma forte tristeza de uma perda, de uma depressão, porque é facilmente confundida como uma dor muito forte, uma tristeza muito forte. Ela se confunde. Então, meus amigos, esses são os pontos referentes ao luto. Nós temos as conquistas, o início, o tempo e o fim. E esse fim pode ser definido como um luto. O luto não é só a despedida por uma morte, é o fim de um ciclo, o fim de uma amizade, o fim de um casamento, tudo que vem referente ao fim. Então ele veio para ser vivido, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas emoções, com aquelas mais difíceis de lidar, com aquelas que sabemos que existem, mas no fundo tememos por não estar preparados para quando elas aconteçam em nossas vidas. Então, meus amigos, viva o luto, o tempo que tiver que levar, mas jamais se esqueça, ele tem um tempo. Então, busque a força. De onde você menos espera, surgirá uma força maior, a força que lhe dará o impulso necessário para que você reerga e refaça as suas forças e siga o seu caminho. Tá certo, meus amigos? Muita gratidão mais uma vez. E realmente é um tema muito difícil, muito delicado, porém muito presente em nossas vidas de várias maneiras. Até a nossa próxima reflexão.